dia, turminha. Vamos para mais uma videoaula. E hoje a nossa videoaula é de matemática. E nós vamos continuar falando sobre as figuras espaciais, sobre as formas geométricas espaciais. Só que agora elas vão mudar de nome. É a mesma coisa, só que agora a gente vai chamar elas de sólidos geométricos. Porque nós vamos ver essas figuras no nosso dia a dia. Então presta atenção aqui, ó. Se a tia Marcele mostra isso aqui para vocês, eu estou mostrando qual sólido geométrico? Um paralelepípedo. Se eu mostro isso aqui para vocês, é uma lanterna. Eu estou mostrando que sólido geométrico, com qual desses esse parece? O cilindro. E por aí vai. Tem vários objetos no nosso dia a dia que têm as formas geométricas. Praticamente quase todos. O que a gente precisa entender é que partes planas são as partes das figuras geométricas que não têm a forma circular, que não lembram um círculo. Então, objetos, formas geométricas que têm partes planas. Paralelepípedo, cubo, a pirâmide tem parte plana, que são partes que não são redondas, que não tem nada redondo. E eu tenho as formas geométricas que têm forma arredondada, que pode ter tanto forma plana e forma arredondada junta. Exemplo disso é o cilindro, ele tem partes arredondadas, ó. O cone, ele tem partes arredondadas também. Eu tenho a esfera, que é toda redonda. Então, vamos relembrar o nome das nossas formas geométricas espaciais, que também são os nossos sólidos geométricos. É a mesma coisa. Eu tenho cubo, paralelepípedo, esfera, pirâmide, cone e cilindro. Vai ser muito importante a gente prestar atenção nessas figuras e nessas formas para a gente conseguir realizar a atividade e entender a matéria nova que a gente está trabalhando agora. Agora vocês vão abrir o livro de matemática de vocês, livro novo do segundo bimestre, na página 9. Tem um desafio ali que eu quero ver se vocês vão conseguir realizar, se vocês vão conseguir acertar. Nesse desafio da página 9, vocês precisam, ó, desafio. Essa letra A, letra B e letra C tem a ver com a última atividade da estante. Os lugares certos que vocês tinham que colocar cada objeto que tinha lá na estante, tá legal? A gente já fez essa atividade e agora nós vamos para o desafio, que é o seguinte. Tem uma pergunta aqui embaixo. Quantos cubos há nesse empilhamento? Então, vocês vão observar aqui essa figura e vão chutar o número de cubo que você acha que tem aqui. E vai colocar o número de cubo aqui. Tenta fazer que já eu trago a resposta. Pausa o vídeo aí para você tentar descobrir o desafio. E quem marcou 6 cubos, acertou. Eu tenho 6 cubos nesse desafio. Vamos continuar. Na nossa aula de hoje, a gente não vai ter muita atividade para escrever. A gente vai ter uma atividade que vai dar um pouquinho de trabalho. Então, a gente precisa prestar bastante atenção. Vamos para a página 9, quer dizer, página 10. Vai estar falando sobre os sólidos geométricos. Só que agora ele vai mostrar coisas do nosso dia a dia. Não mais as formas assim, ó. Mas como essas formas geométricas, elas estão no nosso dia a dia. O tempo inteiro a gente fica vendo elas, ó. Observa bem essa imagem aqui, que vocês vão ver várias coisas do nosso dia a dia que tem formas geométricas. Aí eu tenho aqui as figuras. Depois de vocês observarem bem, vai ter a primeira pergunta. Se você tivesse que organizar todas essas embalagens em 2 grupos, como você faria e por quê? Se você tivesse que separar essas embalagens aqui em 2 grupos, você precisa dividir em dois grupos. Pode ser do jeito que você quiser. Se você vai pensar e você vai colocar uma resposta aqui. A resposta é pessoal, então não tem uma resposta errada. A resposta que você quiser. Ah, tia Marcela, eu vou separar os verdes e os amarelos. Eu vou separar os que são planos, os que são parecidos com quadrados e os que têm formas circulares. Cada um vai escolher o jeito que quiser para separar em 2 grupos. Depois a gente vai para a letra B, que é assim, ó. Observe como o Alex organizou. O Alex, ele organizou isso aqui de uma maneira. Observa que o desenho,
e tenta descobrir como que o Alex organizou essas formas geométricas. Olha só. Quais características o Alex considerou para organizar os objetos? Como que ele separou? Você vai observar. De um lado ele botou um tipo de forma, um tipo de sólido geométrico, e do outro lado ele colocou outro. Se você pensou aí na sua cabecinha, você vai dar um pause, você não vai olhar a resposta. Você vai pensar e você vai escrever. Se você fez isso e você colocou que ele separou por causa das formas geométricas, ó, figuras planas de um lado, onde não tem nada redondo, figuras planas de um lado e figuras circulares do outro lado, você acertou, porque ele dividiu assim, ele botou plano de um lado e figuras circulares do outro. Foi assim que ele dividiu. Depois nós temos a letra C. Observe estas duas embalagens. Eu tenho um pacote de biscoito e um creme dental. Elas têm algumas coisas parecidas, mas elas também têm coisas diferentes. Vocês precisam responder. Elas têm características em comum? Elas têm alguma coisa parecida? Aí você vai escrever sim ou não. E por quê? O que você achou que é parecido ou que não é parecido? Você vai colocar aqui para mim, tudo bem? Agora, na página 11, vai estar mostrando para vocês todos os sólidos geométricos que nós vamos trabalhar. Vai ser muito importante nessa hora que vocês tenham tesoura, cola e a ajuda do papai e da mamãe para conseguir montar essas formas geométricas, porque a gente vai precisar disso. E vai ser a hora que vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Então, presta atenção no que vocês vão precisar fazer para continuar essa atividade. Olha só, as formas geométricas espaciais são denominados sólidos geométricos. Cada sólido tem um nome. Veja alguns. Igual tá ali no quadro, ó. Eu tenho aqui o cubo, depois eu tenho a pirâmide, depois eu tenho a esfera, eu tenho o cone, o paralelepípedo e o cilindro. Agora vamos lá para o material de apoio. Presta atenção. Nas páginas de 9 a 13, são algumas formas para cortar. Vocês vão cortar as 6 formas geométricas que estão aqui em cima, os 6 sólidos geométricos. Só que vocês precisam ter muita atenção, porque não pode cortar as abinhas, tem que cortar em cima daquele pontilhado. E certinho, para vocês conseguirem formar a forma geométrica. E depois pede ajuda para o papai e para a mamãe para dobrar e para ajudar a colar. Só que vocês precisam ter cuidado, não pode perder essas formas geométricas, porque nós vamos usar elas em outras atividades para frente no livro. Então vocês vão lá para o material de apoio, vocês vão da página 9 a 13. Tem várias folhas para vocês cortarem, para vocês montarem os sólidos geométricos. E aí vocês vão observar, vocês vão ter cada sólido desse daqui na mão de vocês, eles são coloridos. Precisa guardar, tudo bem? Então vamos lá para a atividade. Do material de apoio, você tem alguns sólidos geométricos desmontados. Para montá-los, recorte, dobre nos lugares indicados e cole. Depois que você já cortou e já montou, você só vai responder 2 perguntas dessa página. Depois nós vamos continuar em uma outra aula, tá legal? Porque essa atividade já vai dar bastante trabalho. Então, para não ficar muita coisa, na próxima aula a gente continua. Vocês vão responder a número 1 e a número 2. Quantas faces planas tem o cubo? Tia Marcele, não sei o que é face. O que são as faces planas? São os lados. Faces são os lados. Ó, a esfera não tem lado nenhum, porque ela é toda igual, é uma bola. Então, não tem lado. Mas o cubo, ele tem lado. Quantos lados tem o cubo? Depois que você tiver o seu cubo aí na sua mão, você vai conseguir contar quantos lados tem. Quantas faces tem o cubo? Cubo, lado e face quer dizer a mesma coisa. Então, quantas faces tem o cubo? Quantos lados tem o cubo? Você vai poder também descobrir no paralelepípedo. Quantas faces tem o paralelepípedo? É a mesma coisa que quantos lados tem o paralelepípedo. A nossa aula de hoje encerra aqui. Então, tomem cuidado, prestem atenção, façam bem bonitos os sólidos geométricos e guardem para vocês não perderem. Então, a gente se encontra amanhã. Amanhã nós temos videoaula online. Espero todo mundo lá. Um beijão, até a próxima aula.